Aí o pastor pegou no laço, né, pastor? Meu celular tá ali já, tá bugando aí, tá sozinho. Vamos orar? Hoje, tem alguém fazendo aniversário de hoje até sábado? Eu sei que hoje é aniversário do Diego, não sei se ele está aí. Aniversário de casamento, de hoje até sábado, mas alguém? Não? Márcio faz amanhã? Amém. Vamos estar orando. Cadê ele? Está aí não, né? Ah, está lá na salinha, mas a gente vai estar orando pela vida dele. Amém? Estenda sua mão para cá. Abençoa o pastor, em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, louvado, Senhor, engrandecido seja o teu nome. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui te adorando, te exaltando, glorificando o nome do Senhor, porque só o Senhor é digno, Pai, de nosso louvor e de dar nossa adoração. Nesse momento, meu Deus, ó Pai, nós te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, meu Deus, ó Pai, pelos aniversariantes da semana. Ó Deus, abençoa teu povo, ó Pai, para a glória do teu nome. Agora, nesse momento também, Senhor, ó Pai, que o Senhor venha usar teu servo, ó Pai, na palavra, Senhor, ó Pai, conforme aquilo que o Senhor colocou no coração dele, que nós possamos, ó Pai, estar com a nossa mente, nosso ouvido e nosso coração preparado para receber aquilo que vem do Senhor nessa noite, porque ele agora aqui é um instrumento do Senhor neste lugar, para falar nossos corações. Por isso, ó Pai, abençoa teu servo, esconde ele atrás da tua cruz, que não venha falar nada dele, mas somente aquilo que o teu Espírito Santo colocou no coração dele. Obrigado, Jesus, por tudo, assim nós oramos, agradecido em nome de Jesus, amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre nós. Amém? Hoje era 6h55, eu recebi uma mensagem do amigo pastor Zé Carlos, me intimando para estar aqui hoje à noite. Aí eu disse para ele: rapaz, eu preciso da autorização do meu pastor. Hoje nós estamos abrindo oficialmente um projeto Casa nas Casas. É um projeto que a Central vai abraçar. A gente pode chamar de pequenos grupos, não é? E eu sou o coordenador. E o pastor Jean tive que mostrar a mensagem para ele me liberar para estar aqui hoje. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de voltar aqui nesse lugar tão agradável, tão amável, tempo que passamos aqui, eu e a Nádia, não é? E agradecer ao amigo pastor Zé Carlos pela confiança de estar aqui nessa noite. Irmãos, assim, eu não sei por que Deus mandou falar isso aqui, mas tem tudo a ver com isso aqui. Eu quero falar sobre fidelidade. Fidelidade a Deus, uma decisão vitoriosa. Para isso eu quero pensar com você e pedir que você abra sua Bíblia, eu não botei no slide. Livro do profeta Daniel, capítulo 6, parte do verso 11 ao verso 21. Abra sua Bíblia para a gente fazer essa leitura. Eu queria que você pudesse ficar de forma em pé, para orarmos. Depois da leitura da palavra, eu quero convidar a Nádia para vir fazer essa oração depois. Profeta Daniel, capítulo 6, verso 11 ao 21, diz assim: então aqueles homens foram investigar e encontrar Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus, ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto estava em vigor, conforme a lei dos medos, dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: o Daniel, um dos exilados de Judá, não te deu ouvido, ó rei, nem é o decreto que tu assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas,
nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordem e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei selou com o seu anel de selo, com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não lhe modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento à sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz de revelação, aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, quem você serve continuamente, pôde livrá-los dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal, ó rei. Deus abençoe a sua palavra. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor maravilhoso, como não te louvar? Como, Senhor, não te adorar? Neste lugar, Senhor, que Tu tens, ó Pai, se apresentado aqui. Senhor, se apresentou hoje para o Teu servo, Oséias, de forma tão maravilhosa. E o Senhor quer também fazer isso com cada um de nós aqui nesta noite. O Senhor não nos trouxe aqui à toa. O Senhor tem nos permitido viver para te adorar, para sermos incendiados pelo teu poder, pela tua glória, pelo teu manifestar. O Senhor tem feito isso com alguns de nós de forma tão espetacular. E o Senhor pode fazer no coração, na mente, no íntimo do íntimo, com cada um que aqui, nesta noite ainda, não experimentou do teu fogo, Pai. O fogo que vem, que a Tua presença, que inunda o nosso ser e que quer nos revelar nesta noite coisas grandes e firmes que ainda não sabemos. Ó maravilhoso Deus, a Tua igreja acesa aqui neste lugar, a Tua igreja, Pai, que deseja ser incendiada a cada dia com a Tua presença, agora te adora e te engrandece, porque o Senhor falará, continuará falando aos nossos corações de forma maravilhosa. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor é o bom. Só o Senhor tem o fogo que não se apaga. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, traz o teu fogo para a vida do pastor Walter. Traz o teu óleo, o teu azeite que vem incendiar o teu filho, a tua presença potente aqui neste lugar, neste texto, Pai, tão rico, onde o Senhor guardou Daniel naquele fogo, naquela fornalha terrível. O Senhor também tem a proteção com o teu fogo aqui nas nossas vidas, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Tome o seu assento, por favor. Fidelidade a Deus, uma decisão vitoriosa. Querida, nós precisamos tomar a decisão de ser fiel. Está nas nossas mãos, porque Deus é fiel. Mas a nossa fidelidade com Deus torna uma decisão que traz vitória para nós. E quando a gente fala em fidelidade, não tem como não pensarmos em Daniel. Você conhece o relato.
Daniel se colocava 3 vezes ao dia para orar. E você conhece a história. Não foi ideia do rei. Foi ideia de alguns que eram contra Daniel. Rei, bota aí uma lei, um edito, de que se alguém se prostrar diante de Deus, a não ser o Senhor, que seja jogado na cova dos leões. E o rei baixou o decreto. Você conhece a história, a gente leu aqui. Mas Daniel, escute uma coisa, não negociou sua fé. Diante de toda essa lei, esse decreto, ele não negociou sua fé. E quando nós não negociamos a nossa fé, querido, isso é fidelidade. Nós não podemos negociar a nossa fé. Nós precisamos ser fiel. Daniel era um jovem comprometido com Deus. Apesar de todas as regalias que ele tinha no reino, jamais deixou de servir ao Deus Altíssimo. A fidelidade de Daniel, ao entrar na cova dos leões, querido, é um relato bíblico fantástico. Daniel era um dos principais conselheiros do rei. Alguns oficiais invejosos, né, conspiraram contra Daniel e conseguiram fazer com que o rei emitisse esse decreto. Mesmo sabendo que ele violasse esse decreto, o destino dele era a cova dos leões. Entretanto, devido à lei, o rei não podia revogar aquele decreto, por mais que ele quisesse proteger Daniel. E o relato diz que Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas a sua fidelidade a Deus teve uma recompensa. Por isso que a gente precisa dizer que a fidelidade a Deus é uma decisão vitoriosa. Porque é você que precisa decidir ser fiel. E o texto diz, relata, né, que durante a noite os leões não atacaram a ele. Milagrosamente. Na manhã seguinte, o rei corre até a cova e ficou aliviado ao encontrar Daniel são e salvo. A fidelidade de Daniel ao entrar na cova dos leões é considerado um exemplo de fidelidade a Deus. Você quer ver um homem na Bíblia que é fiel? Olha para Daniel. Aliás, eu estava conversando com alguns irmãos num encontro de família que nós tivemos. Se tem um personagem bíblico que a gente não acha nenhum deslize, é Daniel. Fala aí, tem algum? Você consegue entender na Bíblia e ver um deslize de Daniel? Mas você consegue ver fidelidade. A fidelidade de Daniel a entrar na cova dos leões é considerada um exemplo para mim e para você. É a sua obediência aos mandamentos de Deus. Daniel é um exemplo de fé. E esses fatos mostram como Daniel pôde proteger-se e livrar daqueles leões. Mostra para nós, para cada um de nós analisarmos, como Deus nos livra dos momentos difíceis. Porque tem momentos na nossa vida que parece cova de leões. Numa sociedade que nós vivemos. Muitas vezes, quando nós atravessamos algumas adversidades na nossa vida, o crente precisa se ver como o profeta Daniel. Essa cova dos leões pode significar espiritualmente um grande problema que você esteja passando.
Um grande problema é impossível de ser resolvido. Talvez haja pessoas aqui nessa noite disso, encontrando assim, numa cova de leões. Não tem saída. O profeta Isaías escreve sobre a doença de Ezequias e a sua cura, afirmando esses problemas de uma maneira direta, como Deus cuida de nós. Isaías 38, 17 diz assim: eis que para a minha paz, para o meu benefício, tanto sofri. O teu amor me guardaste na cova da destruição, lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Isso é um reconhecimento como Deus cuida da gente. Como Deus cuidou de Daniel ali diante daquela cova de leões. Conta-se que existe um ritual dos índios cherokees, que o pai conduz seu filho pela floresta sombria, no final da tarde, sob a montanha, ele sobe com o filho, venda os olhos dele, deixa ele sentado no chão, sozinho, para passar a noite, sozinho. O menino se assenta, passa a noite sozinho, na mais absurda escuridão. Esse era um ritual para que aquele garoto fosse aprovado como homem. E aí ele pode, no final do dia, amanhecer. E também um detalhe, não podia chorar, não podia gritar. Tinha que ficar ali naquela floresta, na escuridão, com os olhos fechados, tampados. Se ele aguentasse toda aquela noite, ele seria considerado um homem aceito pela tribo. E como os outros que vieram antes dele, não poderia contar a sua experiência aos próximos, que com candidatos que fossem ali. O seu medo o faz ouvir toda espécie de barulho. Você já passou por isso? O que o medo faz com a gente? Faz você ver coisas que não existem. Segundo a tribo Cherokee, este era o único modo de ele se tornar um homem. Era um rito de passagem para ele passar aquela noite sem remover as vendas dos olhos. Mas conta a história de que ele finalmente, após aquela noite terrível, o sol aparece e o menino pôde remover a venda. Então ele olha para o lado e vê o seu pai sentado, cuidando dele a noite toda. Hebreus 13, 5 diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Essa palavra é para mim e para você, como foi para Daniel na cova dos leões. Foi isso que Deus fez com Daniel. Querido, Deus nunca nos abandona. Mesmo que estejamos longe dele, sempre estará pronto a cuidar das situações, das realidades que passamos, como foi com Daniel. Como disse no início, a fidelidade é uma escolha. É você que escolhe ser fiel a Deus. Quem quer ser fiel a Deus a qualquer custo, tem que fazer escolhas difíceis toda a vida. O dia todo, semana toda, o mês todo, o ano todo. Daniel, por recusar-se parar de orar a Deus vivo, verdadeiro, Daniel acabou tendo que passar a noite numa cova dos leões. E eram leões famintos, violentos.
mas a sua vontade de ser fiel a Deus o fez rejeitar outras opções que tinha pela sua frente. Deixa eu relatar algumas situações. A primeira atitude de Daniel, antes de ir para a cova dos leões, foi escolher ser fiel. Antes de entrar na cova de leões, ele escolheu ser fiel. A Bíblia revela que Daniel orava durante 3 vezes ao dia. Havia um decreto do rei, que ninguém, durante 30 dias, poderia se ajoelhar diante de outros deuses, a não ser a imagem do rei. Daniel rejeitou. Ele teve ações, atitudes de como fazer as coisas que agradam a Deus. Pensa um pouquinho comigo. Daniel poderia ter parado de orar. Eram apenas 30 dias. Ele poderia pensar, eu paro de orar, depois eu volto a orar a Deus, normalmente, como sempre fiz. Ele poderia usar esse raciocínio. Mas escute uma coisa, meu querido irmão. Não é assim que funciona a fidelidade. Uma pessoa que é fiel é 100% fiel aonde estiver. Aonde ele vai, precisa demonstrar sua fidelidade a Deus. Como disse, não há negociação de fé. Por isso, o marido que trai a esposa apenas uma vez por ano é tão infiel quanto aquele que trai todos os dias. Por isso, aquele homem que compra e não paga é tão infiel como aquele que nunca paga. Não tem negociação de fé. É uma vez só, negativo. Daniel poderia ter escolhido se esconder. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A racionalização é uma porta aberta para a pessimidade. Se sou fiel, não posso permitir nada que vá de encontro à minha fidelidade. Para que isso não acontecesse na vida de Daniel, ele buscou continuar orando ao Senhor 3 vezes por dia, sem qualquer permissão ou negociação da sua fé. Você pode fazer o que você quiser, escondido, mas Deus vê. Um pastor amigo me contou que ele foi fazer uma visita a uma família da igreja, e quando ele chegou no portão da casa da família, ele escutou uma gritaria, uma briga tremenda. Ah, porque você é assim, você deixou também, eu não sei o que, tá? Ele tocou o interfone. E aí, aquele marido, aquele pai, foi abrir o portão. Quando abriu o portão, de cara com o pastor, pastor, o senhor aqui, o senhor viu a briga toda? Pastor, o senhor viu? Ele disse, não, querido, não tem problema, porque antes de eu ouvir, Deus estava ouvindo. Nós não podemos esconder nada de Deus, querido. A fidelidade é mostrar para Deus quem nós somos. Foi isso que Daniel fez. Mesmo diante daquele decreto, Daniel priorizou orar. No verso 10 desse capítulo diz assim, Daniel, pois quando soube do decreto real, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas na banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, dava graça diante a seu Deus, como também antes costumava fazer.
Daniel permaneceu sozinho. Ele sabia o respeito da lei que proibia fazer orações. Mas sua fidelidade a Deus o fez continuar orando 3 vezes por dia. Mas uma segunda situação de Daniel, antes de ir para a cova dos leões, foi rejeitar a ocultação. Foi não se esconder. Daniel, pela sua fidelidade a Deus, escolheu não se esconder do seu relacionamento com Deus. Aliás, querido, não existe crente secreto. Você não pode se esconder de Deus. Daniel podia ter fechado a janela do seu quarto. Mas como mostra o verso 10, ou ele poderia ter ido orar em outro lugar, onde ninguém poderia vê-lo orando. Ele poderia ter ido orar lá no porão do palácio. Mas vou repetir, querido, não é assim que funciona a fidelidade. Fiel que é fiel de verdade, não se esconde. Antes de ser levado à cova dos leões, Daniel se manteve firme na sua prioridade de orar ao Senhor. Ele procurou, mesmo diante daquelas ameaças, manter-se permanente, firme no seu relacionamento com Deus. Antes de ser levado à cova dos leões, Daniel se manteve firme. Ele procurou mesmo, diante de toda essa situação, ameaças, permanecer firme. O verso 12 diz assim para a gente: então disse o anjo, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras. E eu vim por causa das suas palavras, por causa das suas orações. Sabe por que Deus livrou Daniel da cova de leões? Porque ele permaneceu firme orando. Ele não negociou a sua fé. Daniel persistiu em oração, jejum, e o mensageiro de Deus se fez presente para mostrar, diante dos obstáculos, que Deus estava com ele. Queridos, não espere as respostas de Deus chegarem com muita facilidade. Não espere as respostas de Deus chegarem com rapidez em sua vida. Confie, permaneça fiel. No tempo dele ele responde. No tempo dele ele manda o mensageiro dele. A terceira situação de Daniel, antes de ir para a cova dos leões, foi rejeitar a dissimulação. Dissimular é esconder as nossas reais intenções. É fingir sentimentos. Daniel poderia ter mantido as janelas abertas no seu quarto, mas fingir que não estava orando. Podia parar na janela e fingir que não estava orando. Daniel podia ter mantido a sua postura de oração. Ele poderia, ao invés de ajoelhar-se, ele poderia, por exemplo, ficar sentado numa cadeira e orando. Orando em pensamento. Ele poderia ficar em pé na janela, fingindo estar olhando para o céu. Dissimulação.
Mas não é assim que funciona a fidelidade. Fiel que é fiel, não finge, não esconde suas intenções. Uma pessoa que é fiel é uma pessoa que não tem reservas. Desculpa a expressão, não é uma pessoa de duas caras. Quando passamos por adversidade, nós precisamos levar nossos problemas diante de Deus. Eu gosto da expressão de Paulo, Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, por oração, súplica e ação de graça. Como Moisés usou a expressão, que rasga teu coração diante de Deus. Paulo está dizendo aqui que precisamos tornar nossas preocupações, nossas adversidades, em orações, em súplicas a Deus. Você gostaria de se preocupar menos? Leve as suas orações a Deus. 1 Pedro 5:7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meus queridos, nós não podemos suportar sozinhos as adversidades da nossa vida. Como é difícil viver hoje nesse mundo. Eu fico pensando como as pessoas sem Jesus sofrem. Porque a gente já servindo Jesus, a gente já sofre. Passa por situações, doenças, enfermidades, desemprego. Quem deseja ser fiel precisa confiar na sua vida aos cuidados do nosso Deus. Mesmo que para isto você tenha que enfrentar sozinho os leões famintos dos seus dias e noites. Porque, na verdade, se formos fiéis, os resultados, quando estivermos dentro da cova dos leões, serão benéficos para nós. Eu te citei 3 momentos de Daniel fora da cova dos leões. Agora, deixa eu te citar algumas situações de Daniel dentro da cova dos leões. Primeiro, ele entrou sozinho. Ao verso 16. Então o rei deu ordem e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. Daniel ficou na cova dos leões sozinho. Queridos, existem momentos em nossa vida que encaramos algumas realidades sozinhos. Em outros momentos nós somos abandonados por amigos, parentes. Isso quer dizer que se em meio aos nossos problemas formos abandonados por alguém, o nosso Deus não se esquece de nós. Aí a gente tem que citar o profeta Isaías 49:15, né? Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria? Que se não compadeça dele, do seu filho, do ventre? Mas ainda que se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Queridos, Deus nunca se esquece dos seus filhos fiéis. Daniel entrou naquela cova dos leões sozinho, mas ele não ficou sozinho, porque a promessa do nosso Deus não nos deixar sozinhos diante de todas as realidades, de todos os leões. Por piores momentos que você esteja passando, você não está sozinho. Daniel entrou sozinho, mas ele não ficou sozinho. Por que você acha que os leões ficaram deitados perto dele? Sem atacá-lo.
Segundo lugar, Daniel, dentro da cova dos leões, ele não tinha controle da situação. Consegue entender isso? Uma pessoa dentro de um lugar fechado, só leões, o que você faz? Não tem uma arma para você subir, não tem uma pedra para você subir, como é que você faz? Humanamente falando, pensa aí. Ele não tinha controle da situação. Mas o verso 22 é interessante, quando ele responde para o rei, ele diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Quem cuida de você é Deus, querido. Quem fecha a boca dos leões diante de você é Deus. Você não tem controle sobre as situações. É enfermidade? Nós não temos controle sobre a enfermidade, mas Deus está com a gente. É desemprego? Deus está contigo. Daniel, dentro da cova dos leões, não tinha como controlar aquela situação. Mas uma coisa é certa: aqueles que confiam em Deus e obedecem a sua vontade são intocáveis. Você escutou isso? Se você é fiel a Deus, você é intocável, ninguém coloca a mão em você. Aliás, o diabo corre de você. Confiar em Deus é ter paz total. Mesmo diante das realidades, você tem paz. Deus que salvou Daniel da cova dos leões também salvará você de todas as situações que estiverem sem controle. É só você confiar a sua vida a Ele. É só você ser fiel a Ele. Primeira Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Em muitos momentos, ficamos vulneráveis pelas realidades que passamos. Situações nos fazem nos tornar frágeis, solitários, impotentes. Mas quando nós estamos perto do Senhor, quando nós somos fiéis a Ele, Ele controla a nossa vida. Às vezes, queridos, muitos crentes se afastam do convívio da igreja. Não priorizam o relacionamento com Deus. Muitos deixam de entender os alertas da palavra de Deus, dos perigos, das realidades que fogem ao nosso controle. É justamente aí que o inimigo vai estar pronto a dar o bote. Você sabe como é que um leão caça? O leão se coloca diante da manada de búfalo. Ele visualiza aquela manada e vê o que está mais fraquinho, aquele que está correndo menos, e ele parte para cima daquele. Ele não escolhe avulsamente, ele escolhe aquele que está mais frágil, e ele parte para cima da manada, mas em cima daquele animal mais frágil. É assim que o diabo faz com a gente. Quando nós nos tornamos frágeis, ele parte para cima da gente. Mas quando ele vê o crente fiel, que vive fidelidade, ele foge.
Em terceiro lugar, Daniel, dentro da cova dos leões, não tinha como sair do problema. Porque quando colocaram na cova, botaram uma pedra e selaram com o anel do rei. O verso 17 diz assim: e foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Veja bem, Daniel não via nenhuma situação de saída ali. Muitas das vezes é assim que nos sentimos em meio a algumas adversidades, algumas situações da nossa vida. Não encontramos saídas para os nossos problemas. Nos versos 16 ao 23, mostra que Daniel passou várias horas na cova do leão. Ninguém poderia remover a pedra que fechava a boca da cova. Daniel não tinha como sair do problema. Para nós, um tempo deste é muito, mas para Deus não existe tempo. O salmista expressa com prioridade no Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Eu tenho 72 anos de idade, querido. Eu nunca vi a noite durar toda. Ela termina. Começa o dia. Amanhece. E é justamente isso que o salmista expressa. As suas realidades podem virar a noite toda, mas Deus vai resolver ao amanhecer. Uma hora Deus vai resolver. Nos versos 19 em diante, mostra que o rei pela manhã foi até a cova e chamou Daniel. O que o rei pôde ver então? Verso 22, então Daniel falou ao rei: "O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano algum a mim. Foi achada em mim inocência diante dele." Querido, você pode ter uma vida muito confusa, mas diante de Deus, a nossa fidelidade precisa ser aprimorada. Aqueles que são fiéis e confiam em Deus, que obedecem à sua vontade, como eu disse, são intocáveis. Finalmente, agora vamos pensar o que aconteceu com Daniel depois que ele saiu da cova dos leões. Primeiro, Daniel testemunhou sobre o seu Deus. A primeira coisa que Daniel fez ao sair de dentro da cova dos leões, o rei ouviu de Daniel que Deus havia livrado dos leões famintos. Isso aqui serve para pensarmos, querido, que precisamos, como fiéis que somos, testemunhar, compartilhar com os outros o que Deus faz por nós. Daniel sai da cova dos leões e exalta a Deus. Em segundo lugar, Daniel mostrou que venceu os seus inimigos. Olha o verso 24, que interessante. Aqueles camaradas que acusaram Daniel. Quando Daniel sai da cova dos leões, ileso, o verso 24 diz assim: e por ordem o rei foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e eles foram lançados aonde? Na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres
e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles. De acordo com o costume persas, essa punição cruel era aplicada aos que tinham conspirado contra o rei. A grande fúria do rei resultou na execução dos maus oficiais e suas famílias. Quem levanta contra aqueles que são de Deus paga um preço alto. Se alguém levanta contra você, querido, se você é fiel a Deus, esse alguém vai pagar. Porque Deus também é justiça. Não somente o rei, mas todos aqueles que viram o poder de Deus livrando Daniel dos leões, viram o Deus que realmente, em virtude da fidelidade de Daniel. As pessoas conseguem olhar para você e ver fidelidade a Deus? Todos puderam ter a certeza do poder de Deus, vendo a fidelidade, a confiança, a obediência de Daniel. Embora Daniel estivesse cativo em uma terra estranha, sua devoção a Deus foi um testemunho para os governantes poderosos. Nós estamos vivendo um tempo hoje, querido, que a igreja precisa se levantar no Brasil. Portanto, seja fiel. E Deus poderá usar você para produzir um impacto transformador na vida de todos aqueles que convivem com você. Foi isso que aconteceu com Daniel. A saída dele da cova dos leões traz impacto para toda aquela nação. Deixa eu dizer algo para encerrar para você. A obediência, a confiança, a fidelidade é uma escolha que cada um de nós precisamos fazer. Mas a certeza é que, como Daniel fez, quando escolhemos viver sendo fiel a nosso Deus, em todos os momentos, seja qual for a cova que estivermos, seremos livres. Seremos cuidados por Deus. Sairemos vitoriosos dos leões famintos que enfrentamos dia e noite. Portanto, hoje aqui, você pode confiar. Você pode escolher ser fiel. Até a morte receber a coroa da vida. Esta é uma escolha sua. Ser fiel a Deus, fazer essa escolha, tem que ser hoje, antes que os leões famintos possam atacar você. E você não tenha mais oportunidade de demonstrar seu compromisso, sua fidelidade com Deus. A fidelidade a Deus sempre será uma decisão vitoriosa. Que Deus venha nessa noite, através do Espírito Santo dele, remoê-lo no nosso coração, nossa mente, e que essa palavra faça diferença para você. Como ela fez para mim. Como ela fez para muitas pessoas aqui. Eu não sei se você já tomou essa decisão de vir a Jesus, de seguir a Jesus, de aceitar Jesus, não sei. Mas eu sei que o Espírito Santo está falando no teu coração. Talvez você seja membro dessa igreja, de outra igreja, mas ainda falta a demonstração de fidelidade.
Podemos ver nessa noite o grande exemplo desse homem, Daniel, que vale a pena ser fiel a quem sempre é fiel a nós. Você pode ficar de pé? Eu quero orar por você. Que Deus nos abençoe pela nossa fidelidade, para que sempre tenhamos uma decisão vitoriosa na nossa vida, seja o que fizermos. Queria que você curvasse a sua cabeça e você orasse a Deus. Que cova de leões você tem estado? Eu quero orar especificamente para algumas pessoas que estão aqui. A igreja está orando, só eu estou olhando para o auditório. Há alguém aqui nessa noite que está dentro de uma cova de leões famintos? Alguém hoje que está aqui em algum lugar sem saída? Que entende que precisa continuar sendo fiel a Deus para sair de onde você está? Eu quero orar por você. Queria que você só erguesse a sua mão assim: pastor, ore por mim. Só isso. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Mais alguém que se sente em lugar? Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Que se sente em lugar sem saída? Deus abençoe. Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Deus abençoe. Deus está vendo, querido. Você está erguendo a sua mão. Eu também estou vendo. Eu não sei o seu nome, não sei quem você é, mas Deus sabe. E hoje você pode sair daqui nessa certeza: se você for fiel a Deus, Ele vai tirar você das covas que você tem estado, das circunstâncias, dos problemas. Deus vai estar com você e você vai sair vitorioso. Mas alguém, erga a sua mão, em nome de Jesus. Deus abençoe, pode abaixar a sua mão. Deus abençoe, pode abaixar a sua mão. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa festa espiritual que podemos experimentar desde o início desse culto. Adoração, louvor, palavra, testemunho, leitura da Tua palavra. A Tua palavra, Deus, explicada. Obrigado, Senhor, porque é o Teu Espírito Santo que faz isso em nós. Nós somos incapazes, mas o Senhor nos inspira para isso. Obrigado por essa noite, Deus. Agora eu quero, como profeta do Senhor, abençoar esses queridos que ergueram as suas mãos. O Senhor conhece a realidade de cada um deles. Eu não sei, mas o Senhor sabe aonde eles têm estado, que precisam sair, que precisam demonstrar fidelidade. Olha para os teus filhos, Senhor, como o Senhor olhou para Daniel, e livra os teus filhos das covas que têm estado, seja enfermidades, doença, desemprego, o que for, Senhor, que tem trago insatisfação ao coração deles, que o Senhor possa estar junto com eles, como o Senhor prometeu, como o Senhor esteve com Daniel. Esteja com esses queridos que ergueram as suas mãos, que hoje eles saiam aqui na certeza que o Senhor é fiel, e que eles precisam ser fiel ao Senhor a cada dia mais na sua vida. Obrigado a Deus por esse momento, obrigado por essa igreja, obrigado pelos teus filhos que estão aqui. Te peço uma bênção especial para o teu profeta, pastor Zé Carlos, sua enfermidade. Repreenda essa enfermidade do teu filho, Senhor, para que em breve ele esteja aqui, ó Deus, pastoreando esse rebanho que é do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por essa noite. Leva-nos para nossas casas, guardados, protegidos pelo Senhor, nos dando uma semana abençoada, com a tua companhia, com o teu cuidado sobre nós. E que agora o grande, imenso amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, e as doces consolações do Espírito Santo esteja aqui com esse povo, com esse Israel do Senhor espalhado pela face da terra, hoje, sempre, eternamente. E o povo de Deus diz: amém. Deixa eu pedir para você dar um abraço de alguém, abençoando, desejando uma